Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa e nós estamos em contagem regressiva para o fim do ano e hoje nós queremos falar um pouco sobre sonhos que não deram muito certo. Talvez você começou esse ano fazendo muitas resoluções, muitas coisas que você queria fazer, talvez aquela viagem internacional, aquele dinheiro guardado na conta ou uma mudança na realidade do seu trabalho, da sua vida, e você chega ao fim do ano e percebe que nada disso aconteceu. Então fique com a gente porque a gente tem muito para conversar a respeito disso. E pensando sobre sonhos, tem uma coisa que as pessoas gostam muito de dizer, que é sonhos de Deus. Existe alguma diferença quando eu digo dos meus sonhos e os sonhos de Deus, ou até mesmo uma relação com a vontade de Deus? O que são os sonhos de Deus para mim? Eu acho que quando as pessoas falam em sonhos de Deus, elas estão pensando na categoria de uma vontade específica que Deus tenha para minha vida, né? Eu acho que, no geral, as pessoas têm essa associação. O que Deus sonhou para mim no sentido de o que Deus quer para minha vida profissional, ou então para minha vida familiar. E assim, de fato, existe um aspecto da vontade de Deus que é muito específico para cada um de nós, mas que não é sadio essa busca por tentar conhecer de forma desesperada, no sentido de que eu tenho que conhecer, eu tenho que descobrir, né? A gente usa essa linguagem, eu tenho que descobrir qual é a vontade específica de Deus para minha vida. O Reverendo Eber até lançou um livro já há um tempo muito bom sobre isso, que se chama Descobrindo a Vontade de Deus. É esse o nome do livro, não é? Descobrindo a Vontade de Deus. Tem outro também do Kevin DeYoung, que se chama Faça Alguma Coisa, que vai mais ou menos nessa linha, que mostra exatamente que, às vezes, a gente se perde tanto nessa ideia de tentar descobrir uma vontade específica, e a gente se esquece que existem coisas que Deus revelou para nós nas Escrituras. Então, assim, qual que é o sonho? Vou usar essa linguagem no sentido de vontade de Deus para mim. Santidade, fidelidade a Ele, um coração devoto a Ele. Dentro disso, quaisquer decisões que eu tomar na minha vida, elas serão aprovadas por Ele. Então, se a minha decisão de escolha do meu emprego, da pessoa com quem eu vou me casar, são decisões santas e que elas são pautadas ali pela oração e pelas Escrituras, eu posso ficar tranquilo no sentido de que eu estou dentro da vontade de Deus, eu estou dentro dos sonhos, entre aspas, de Deus para minha vida. Então, eu acho que quando as pessoas estão falando, elas vão nesse sentido. É claro que também tem gente que usa o sentido errado, né? De às vezes falar assim, o sonho de Deus naquela perspectiva de que eu tenho que fazer algo para que de alguma maneira Deus se agrade de mim, no sentido quase que místico da coisa, né? Mas eu creio que, no geral, as pessoas estão pensando nesse aspecto de uma vontade muito específica. E talvez a questão não é nem que seja errado pensar nessa perspectiva, mas o que eu faço com isso? Assim, eu posso entender sim que Deus tem uma vontade específica para mim, mas é muito mais importante eu me deter naquilo que Deus revelou e aquilo que Deus de fato expressou na palavra dele, do que gastar a minha vida tentando descobrir algo que Deus não quis descobrir para mim naquele momento, no sentido de tirar uma cobertura, né? E que à medida em que a minha vida for acontecendo, essas coisas vão se encaixando. Então eu acho que é mais ou menos nesses termos que as pessoas pensam. Porque pode ter uma pessoa que está assistindo a gente, ela pensa assim: poxa, eu me esforcei tanto esse ano, tô chegando agora tão frustrado que meus sonhos deram tudo errado. E alguém pode dizer para ela assim: não, fica tranquilo, talvez não era a vontade de Deus. A gente usa muito esse termo, né? Uhum. Talvez não era o sonho de Deus, era o seu. Então por isso que é bom a gente definir isso, né? Por que a gente fica frustrado quando as coisas não saem do jeito que a gente quer? E dessa satisfação na vontade de Deus, e talvez perceber que essas frases que as pessoas usam conosco não são à toa. É mesmo a vontade de Deus? Eu acho que a frustração do final do ano, a gente está nessa contagem regressiva aí, meio que falando nisso, existe uma decepção com projeções que não eram, talvez, até falando dos sonhos da gente de verdade, assim, sonhos do coração que faz a gente lutar. Tipo, nós sonhamos num determinado momento que nós seríamos pastores. Fomos vocacionados e sonhamos e trabalhamos para isso, e de alguma maneira Deus nos deu esse caminho. Esse sonho que é fruto de batalha, mas tem hora que você tem aquele sonho assim no final do ano. Todo final do ano tem muito disso. Não, o ano que vem vai ser melhor do que esse.
talvez a Rede Globo tenha enganado a gente, né? Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Nesses novos dias as alegrias serão de todos, é só querer. E aí a gente vive esses dilemas, esses dramas assim, que você projeta coisas, rapaz, que você não tá nem disposto a lutar por elas, né? E uma coisa que a gente percebe com relação à realização de sonhos tem muito a ver com sofrimento. Não existe ganho sem dor. De alguma maneira as pessoas vão perder para ganhar alguma coisa. E tem hora que eu só falo, não, eu quero tal coisa, mas eu vivo adiando aquilo que eu quero, assim, na próxima segunda-feira, na próxima terça, quem sabe na quarta, eu começo a adiar meia dúzia de coisa, e aí é pior quando o sonho vira um pesadelo. Porque quando, de alguma maneira, aquilo que eu projetei e alimentei meu coração daquele desejo, por exemplo, eu quero ganhar mais, eu quero emagrecer, eu quero fazer aquilo, de alguma maneira, assim, nunca nada de concreto aconteceu naquela direção, eu começo a acordar num mundo de pesadelos e frustrado. E a frustração, ela é uma coisa muito perigosa, assim, um homem decepcionado com a vida, decepcionado com ele é muito perigoso. Então, eu acho que existe esse aspecto que não... quando você vai para o evangeliquez aí, a gente vai falar assim, os sonhos de Deus são maiores que os meus e tal, e a gente vai falar assim, não deu certo porque não era o sonho de Deus. Deus é um Deus de propósito, né? Deus é um Deus de decretos, de projetos definidos. E aí uma coisa que me chama a atenção é quantas vezes... Muito da minha frustração tem a ver com as minhas projeções de um belo mundo que, rapaz, ninguém me prometeu. Eu me prometi esse mundo ideal, esse mundo dos sonhos, e no final das contas ele não aconteceu porque eu não tive nem coragem de lutar por ele. E aí eu fiquei altamente decepcionado. Eu quero falar de alguma coisa daqui a pouco, mas eu volto daqui a pouco. Deixa vocês... Você até esqueceu o final da música lá, todos os nossos sonhos serão verdade, né? O futuro começou, né? Você vai realizar todos os seus sonhos. Isso é uma mentira vendida por muito tempo, né? Você vai realizar, por exemplo, em desenhos animados, né? Você precisa batalhar para realizar os seus sonhos. Para você ser aquilo que você sempre quis ser, né? Sempre que você sonhou. E como as pessoas associam essa ideia dos sonhos de Deus, às vezes o meu não deu certo, então não era o sonho de Deus, como o fato de Deus ter algo melhor do que aquilo que eu desejava. Então, assim, esse emprego não deu certo, é porque não é o sonho de Deus, ele tem um emprego melhor. Não, isso aqui na sua vida não deu certo, ele tem algo melhor. É talvez essa ideia da projeção, né? Então, é um uso errado também dessa expressão, ou todos os nossos sonhos vão se tornar verdade, a ideia da música. E quando não dão certo, não, fica tranquilo, é porque os sonhos de Deus são maiores. Então, Deus tem um plano melhor para você, algo melhor. E às vezes, assim, o algo melhor, ele é falado não no sentido do propósito que Deus tem para minha vida, mas no sentido daquilo que eu entendo ser melhor. Então, assim, às vezes Deus não me deu determinado emprego porque era um emprego onde, não sei, tinha alguma corrupção acontecendo lá dentro e Deus quis preservar minha santidade. Mas na minha cabeça, o melhor de Deus para mim não é nesse sentido. É que Deus vai me dar um emprego onde eu vou ganhar mais, onde a minha forma de trabalhar vai ser menos cansativa, vamos dizer assim, né? E às vezes a gente não pensa que o melhor de Deus nesse sentido não tem a ver necessariamente com essas coisas. Os sonhos de Deus serem maiores não tem a ver necessariamente com isso. Vocês acreditam mesmo, se você obedecer todas as fórmulas, você imagina, existem fórmulas e fórmulas do sucesso, de sucesso. Quem obedece tem sucesso? Sempre, né? Sempre. Eu perguntaria o que é sucesso. O que você está chamando de sucesso para a gente poder responder isso, né? Não, eu fico pensando no que as pessoas chamam de sucesso mesmo, sabe? Se você seguir aquela fórmula direitinho, aquilo vai funcionar para você. Por exemplo, se eu gravar tantos vídeos por dia e postar 4 vezes no Instagram, postar no YouTube, dentro de um tempo eu criar um material para vender, dentro de um tempo eu vou ter minha independência financeira, sabe, eu seguir uma fórmula de sucesso, ela vai me dar sucesso? Eu acho que a literatura de sabedoria do Antigo Testamento trata bastante sobre isso. O livro de Provérbios, ele nos dá diversas fórmulas. Obedeça, não seja preguiçoso, trabalhe duro. E
para quem não sabe interpretar essa literatura, pode parecer um conjunto de promessas muito garantidas. Trabalhe duro e você terá sucesso. Tema a Deus e tudo te irá bem. E a gente olha para essa literatura e tende a interpretar mal como promessas muito garantidas. Mas a verdade é que a gente precisa ler a literatura de sabedoria como um todo. E quando a gente observa o livro de Eclesiastes, por exemplo, nós vemos que, às vezes, os homens maus prosperam. Quando nós lemos o Salmo 73... E tudo é vaidade, né? Sim, a gente percebe que não é seguir as fórmulas que vai nos trazer esse resultado automaticamente. É possível que um homem, mesmo tendo praticado mal, não adoeça e tenha uma saúde plena, ao passo de que aquele que teme ao Senhor, que faz tudo certo, que segue todas as fórmulas, e não estou nem me referindo a essas fórmulas coaches, né, de mercado, mas segue as fórmulas ordenadas na palavra de Deus, ele se depara perdendo todos os seus bens, perdendo os seus filhos, perdendo a sua saúde, como foi o caso de Jó. A gente não compreende que tudo está fora do nosso... Nem tudo está no nosso alcance. E quando, naquele diálogo, nos diálogos finais de Deus com Jó, lá no capítulo 38 até o 42, Deus vai mostrando para ele todo o universo e perguntando: onde é que você estava quando eu estabeleci o firmamento da terra? Quando você estava onde eu fiz isso, onde eu fiz aquilo? Será que você consegue domar essas grandes criaturas que eu criei? E diante daquilo tudo, Jó se cala, porque ele percebe que ele não tem conhecimento do futuro, ele não tem conhecimento de como Deus governa as coisas, e ainda que eu planeje, ainda que eu coloque tudo em prática, ainda que eu siga todas as fórmulas ainda que eu siga a dieta que me mandaram, que eu faça os exercícios que o personal mandou, talvez eu não colhe os resultados desejados. Eu posso seguir à risca as receitas dadas pelos coaches, pelos educadores financeiros, e no final eu não tenho a independência que eles prometeram, porque eu não tenho o controle absoluto das coisas. Eu sou limitado, eu não conheço o dia de amanhã, e parte do reconhecimento da admissão que nós precisamos fazer ao planejar é que nós não conhecemos o dia de amanhã e que ele não está debaixo do nosso controle. Como Provérbios 16 diz, eu posso fazer planos, meu coração pode fazer planos, mas a resposta certa sempre virá do Senhor. Mas pensando em regra, sabe? Na regra, no ordinário, no todo dia, existe nessa sabedoria das Escrituras uma fórmula de sucesso que dentro de uma realidade ordinária funciona. Sim. Sabe? A gente vai ter uma coisa ou outra que vai dar errado no sentido que eu falo assim, porque não é uma promessa. Ele não falou, se eu fizer vai dar certo, mas é aquela sabedoria inspirada pelo Espírito Santo, fruto da observação daquele homem, que ele fala: filho, obedece seu pai, foge da mulher adúltera, age dessa maneira. Existe então um caminho onde esse homem, ele trabalhando da forma correta, ele tem mais chance de algumas coisas darem mais certo na vida dele. Tipo, honra teu pai e a tua mãe. Aí nós estamos falando de um mandamento, mas você vai ter muito na sabedoria esse princípio de ouvir o pai. Escuta, eu gosto muito dessa ideia de chamar a atenção de Provérbios, ouve, né? Procura sabedoria, né? De todo o seu coração vai atrás dela, coloca ela como um diadema na sua cabeça. Existe um caminho onde o que a gente chama de sonho se realiza ali, sabe? Se concretiza quando você parte dessa perspectiva assim: existe uma sabedoria bíblica para viver. E aí o ponto é o seguinte, eu fico pensando, se para viver essa sabedoria, esse homem não precisa ser alguma coisa, sabe? É muito mais do que seguir a regra, mas ser alguma coisa. Tá entendendo o que eu tô falando? É por isso até que eu perguntei no início, né? Eu pontuei. Que aí o importante talvez é a gente definir o que é o sucesso. Porque no conceito normal, aí eu acho que entra muito dentro do que o Keller colocou. Porque de fato, se o sucesso está atrelado a esse ou aquele resultado, aí eu vou ter problemas. Mas pela perspectiva que você colocou, aí sim. Mas aí eu estou atribuindo o sucesso a uma outra coisa. Eu estou atribuindo o sucesso não aquilo que eu posso alcançar, mas aquilo que eu posso ser.
ou me tornar dentro daquilo que a Bíblia me manda. Então, quando a Bíblia vai falar para honrar pai e mãe, para fugir, né, da mulher sedutora lá em Eclesiastes e tudo mais, ela não está se preocupando necessariamente com aquilo que eu vou, o lugar onde eu vou chegar, mas com quem eu vou me tornar. A ideia da imagem e semelhança de Cristo sendo restaurada. E aí, a partir disso, obviamente, eu chego em algum lugar. Mas eu cheguei em algum lugar porque antes essa sabedoria me tornou alguém novo, que é exatamente o que Cristo faz, né? É o nascer de novo que ele fala com Nicodemos. Então, eu acredito que quando a Bíblia vai falar desses mandamentos, essas orientações, é encaminhando para esse sucesso. O sucesso de você se tornar parecido com Cristo de novo. E não o sucesso no sentido de ter um reconhecimento ou de ter um emprego melhor, mas um sucesso no sentido de que aquela imagem e semelhança de Cristo, que foi distorcida de alguma maneira pelo pecado, ela se torna nítida de novo. Eu costumo dar esse exemplo. A gente está aqui com essa imagem aí da contagem regressiva. Se tivesse uma TV de tubo aqui de 14 polegadas com a mesma imagem, a gente veria, só que aqui a gente vê em alta definição, naquela TV você vê distorcida. O que é o sucesso para o crente? É ter essa imagem de Cristo em alta definição de novo. E aí tudo que a Bíblia vai falar nesse sentido, essas orientações, esses mandamentos, é para que a imagem e semelhança de Cristo fique cada vez mais evidente. Então eu acredito que dentro dessa perspectiva que você está colocando, a gente deveria pontuar o sucesso como sendo isso, sabe? Eu sou alguém novo, eu nasci de novo, eu me tornei alguém novo por meio do Espírito. E aí, independente se eu não vou ter saúde, igual aconteceu com Jó, se eu vou perder todas as coisas, qual que é o grande sucesso no final para Jó? Não é Deus dar a ele novos filhos, nova riqueza, é ele poder virar e falar assim, eu te conheci de ouvir falar, deixa eu agora só meus olhos te veem. Retroceder um pouco aqui, antes da gente caminhar para esse raciocínio. É engraçado, se fala muito de sucesso, mas o que a gente enxerga na prática, na realidade, não é um mundo feliz, é um mundo triste. Não é um mundo onde os sonhos foram realizados, é um pesadelo ambulante. Parece que as pessoas estão mais decepcionadas, mais tristes. As pessoas, elas andam hoje... elas andam hoje no poder dos medicamentos, sabe? Você precisa de um remédio para acordar e você precisa de um medicamento para dormir, sabe? Você precisa de alguma química no organismo para que a vida faça algum sentido para você. Não parece um mundo melhor. Sabe, alguém me falou bem assim, nós estamos aliviando as dores. Que ponto nós chegamos assim, que as dores ficaram tão insuportáveis, sabe? Parece que elas não são mais administradas, sabe? Você não consegue mais administrar suas dores. Nós não temos mais capacidade. Toda a história antes de nós administrou as próprias dores e teve hora que você não tinha remédio para dor nenhuma e eles sobreviveram às dores da vida. Hoje em dia a gente não consegue administrar dor nenhuma e sofrimento nenhum e aí é desespero em cima de desespero. Então assim, por mais que se tenha uma grande fórmula para tudo, sabe, 1% de melhora todo dia. Esse dia eu estava lendo um pedaço de um livro, Hábitos Atômicos. Se você melhorar 1% todo dia numa coisa, sua vida vai melhorar. Não estou duvidando da questão, não. Até acho que existe muita coisa interessante ali. Eu olho, todo mundo tem uma solução de felicidade, de riqueza, sabe, de bem-estar. Todo mundo tem uma projeção da boa vida, mas o mundo não está melhor. Sabe, as pessoas não estão mais felizes, elas não se tornaram aquilo que elas sonharam quando elas eram crianças. Então assim, elas estão mais desesperadas e mais doentes, sabe? É a sensação que eu tenho, a gente está mais doente e mais dependente. Por favor, me dê alguma droga que produza alguma alienação, que me arranque da realidade, porque eu não suporto a realidade, sabe? Esse mundo não é a realização dos meus sonhos, esse mundo é o pior pesadelo que eu poderia construir. Então é a sensação que eu tenho de quem vive de projeção, e aí tem que lembrar isso. A gente é bombardeado para ter mais e mais e mais e novas projeções de coisas que talvez sejam inalcançáveis para nós. Já falei isso um dia num programa aqui. Eu tô com 45 anos. Eu nunca vi uma Ferrari de perto, passando na rua. Eu nunca vi.
Então, se o grande sonho da minha vida fosse andar numa Ferrari, metade da minha vida já foi. Então, assim, não, só sou feliz depois de eu ter aquela experiência. Nosso Deus do céu. Então, alguém falaria, você teria que ter batalhado melhor para ter chegado. Se você tivesse batalhado, você já teria andado na Ferrari, já teria visto uma Ferrari. O que eu quero falar assim, é que na realidade, rapaz, tem coisa que você não vai topar com ela aí. Não vai estar aqui. E aí você vai acordar e a vida é dura, ela é difícil, ela é complicada. E a gente tá até querendo meio que... o engenheiro do Havaí, como é que fala um negócio interessante, a vida real, como é que eu troco de canal? Como é que desliga essa... E nessa busca constante por uma experiência que seja a realização de um grande sonho, as pessoas vão acumulando frustrações e vivem um pesadelo. E sobre essa questão do ser, a gente volta num próximo programa e a gente conversa então sobre, ou tentar pelo menos encontrar uma resposta, qual é de fato então o sonho de Deus para minha vida e o que eu realmente devo ser para que eu possa dizer estou realizado, estou satisfeito. A gente fica para essa conversa para um próximo programa.